se o Taiki tivesse tomado um caminho diferente? Em uma narrativa profunda do capítulo 190 de Blue Box, Taiki nos mostra como poderia ter sido se caso escolhesse um caminho diferente, entrando assim no tema de destino. Seria então o destino algo imutável? Ou, na verdade, não há um caminho pré-definido onde nossa vida já está escrita? E assim, o destino seria apenas uma teia vasta e interconectada de possibilidades e coincidências infinitas, onde cada passo e cada escolha escrevem os nossos próprios futuros. Olha, em mais um capítulo espetacular de Blue Box, você vai acabar se surpreendendo novamente com o quanto essa história nos envolve, ao ponto até de pensar nas escolhas que temos em nossa vida e que o destino, no final das contas, está em nossas mãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Mano Joe e bora lá para mais esse capítulo de Blue Box. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero, é claro, que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo sensacional de Blue Box. Então se preparem, porque esse capítulo tem o tema de destino e o caminho que a gente escolhe trilhar. E olha, cara, a autora novamente deu um show em sua narrativa muito profunda e fazendo com que nós nos conectássemos cada vez mais com o momento atual do mangá e ainda nos fizesse refletir sobre a mensagem que ela traz acerca do destino estar em nossas mãos e não ser algo pré-definido como muitos resolvem acreditar. Por isso, antes de iniciar o vídeo, já vou agradecer a todo mundo que vai deixar o seu famoso like aí embaixo e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Agora sim, sem mais enrolação, vamos direto para o nosso vídeo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo inicia com o Taiki dizendo que o futuro não existe, ao mesmo tempo que ele faz aquele famoso what if, ou seja, e se acontecesse de eu tomar uma decisão lá atrás diferente, o que faria com que o meu caminho trilhado fosse outro. E dali nós temos desde o início a autora desenhando o próprio nascimento do Taiki, ele mexendo com bola, ou seja, ele tendo talvez até um dom natural com a bola, e sua mãe perguntando se caso ele gostaria de jogar basquete, porque ela também jogou o basquete em sua infância e adolescência. Nesse what if, o Taiki vai escolher o basquete e a série de coincidências da vida e de escolhas vão trilhar um caminho diferente que não nos leva para o presente atual da história. Afinal, as escolhas foram completamente diferentes e o Taiki está discutindo sobre o destino, na verdade, estar em nossas mãos e ser uma série de escolhas e também de coincidências, junto com as escolhas de outras pessoas ao redor, tudo isso interconectado para que o nosso presente atual aconteça, deixando assim com que o destino esteja em nossas mãos e nós possamos escolher o caminho e o futuro que nós desejamos ter. Por isso até a autora, de forma bem inteligente, coloca desde o nascimento do Taiki para dizer assim, olha, ele já se chamaria Taiki. Ele brincaria ali mais ou menos com bola e tudo, modificando uma coisinha ou outra, mas a essência do Taiki continuaria. Ou seja, o Taiki continuaria sendo uma pessoa um pouquinho mais individual, pelo menos na parte do esporte. E o que mudaria seu rumo seriam suas próprias escolhas. Por isso, sua mãe já vai levar ele para o ginásio da escola para ele poder aprender e jogar basquete. Ele vai se apresentar com todos. Nós percebemos que ele não perde a essência de ser uma pessoa um pouquinho mais impulsiva, uma pessoa que grita um pouquinho mais e também ser um garoto extremamente desajeitado, o que acaba chamando a atenção de outras pessoas. Quando ele entra logo no ginásio, nós temos Yumeka e Chinatsu que tomam um susto com o berro do menino, agradecendo pelo pessoal o receber no ginásio, enquanto ele diz ali em seu monólogo fora dos balões que tudo é apenas uma série de coincidências.
Afinal, não são só as escolhas que ele toma, como também as escolhas de outras pessoas que vão ditando os acontecimentos a seguir. Não é apenas a sua escolha de ir para algum lugar que faz com que outra pessoa acabe indo para esse mesmo lugar junto com você. Na verdade, ela tem as próprias escolhas e são várias coincidências acontecendo a todo momento, várias possibilidades. Por isso, caso o Taiki tivesse escolhido o basquete, ele seria aquela pessoa um pouquinho mais hiperativa no jogo, correndo sozinho com a bola, sendo muito fominha e até errando pra caramba a cesta. Quando ele vai tentar pular para acertar, simplesmente a bola bate na tabela e vai para fora. E enquanto os outros garotos olham pro Taiki dando um pouquinho de risadinha, porque foi bem engraçado, o professor sempre diz para ele manter os olhos na cesta e ele também não se precipitar a todo momento tentando uma cesta de qualquer jeito. Nisso, nós já reparamos ali que por ter chamado bastante a atenção, a Chinatsu fica de olho naquele garoto. Afinal, talvez eles estivessem uma certa conexão, porque afinal a essência deles não mudou. O Taiki continua sendo uma pessoa muito dedicada e a Chinatsu também. Só que ao mudar as suas escolhas, também temos uma breve mudança no ambiente ao redor e como cada um vai reagir devido a isso. Assim sendo, nós temos agora uma troca curiosa de cena. Afinal, a Chinatsu sempre ia de manhã para o ginásio para treinar cedinho. Ela vai correndo dizendo basquete, 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 é muito fascinada pelo basquete, mas acaba se assustando ao chegar no ginásio e um garoto simplesmente chegou primeiro que ela e está treinando basquete. Assim como ela fazia e também errando todas as cestas, acertando sempre a tabela e a bola ainda batendo na cabeça dele. Nisso, a Chinatsu, como uma senpai, chega perto do Taiki e diz assim: poxa, é difícil, né? Só que a Yumeka me ensinou que a gente tem que imaginar como se nós estivéssemos voando na hora de tentar ali acertar a cesta. E nisso cria-se um vínculo entre os dois, onde o esforço contínuo de ambos poderia ser a base para eles dois começarem ali a ter uma relação de amizade. Tanto que a Chinatsu diz para ele continuar praticando e praticando até que o corpo dele se mova naturalmente. E quando ele menos perceber, ele vai conseguir acertar a cesta. E já daquele momento a gente pode notar que eles teriam uma paixão surgindo a partir da infância e da interação entre os dois. Com a Chinatsu sorrindo e o ensinando, e ao mesmo tempo o Taiki sendo o seu companheiro, vamos dizer assim, de treino. Por isso ela se sente muito bem ao ser chamada de senpai, porque fica parecendo que ela é uma pessoa muito legal. E ele continua dizendo em seu monólogo fora do balão que essa série de escolhas trazem resultados diferentes. E daí que começaria uma grande mudança nas escolhas que o Taiki fez, porque é nesse instante que aparecem dois garotos e ao ver os dois treinando juntos, eles dizem assim: opa, vocês estão se paquerando, opa, vocês estão namorando, estão com um encontro às escondidas aqui, vocês estão juntos e tal. Só que o Taiki, como criança e como toda criança, fica com muita vergonha e diz que não tem sentimentos românticos pela sua senpai. Na verdade, ele tem deferência, e deferência seria o mesmo que consideração ou respeito. E nisso a Chinatsu já leva aquele primeiro baque, não porque ela estaria ali talvez se apaixonando, mas recebeu uma resposta um tanto quanto curiosa. E já vamos ver aqui que o Taiki vai tomar uma decisão diferente, porque no outro dia a mãe dele pergunta se ele vai treinar. Só que ele não vai para o ginásio. Na verdade, ele vai treinar em um parque onde tem uma quadra, enquanto a Chinatsu sente falta daquele garoto que acabou sumindo. Então, a partir do momento que ele tá lá e as crianças com aquelas brincadeiras de olha, vocês estão se paquerando, ele sente que ele está não só incomodando ali a senpai, como, bom, é uma sensação meio chatinha, então ele resolve treinar sozinho. Nisso, os dois já estão separados. E aquela motivação que iria ter um início, ela acaba não acontecendo, ela acaba abruptamente sendo cortada. E é então que o Taiki vai praticando, continua errando as cestas, ele precisa olhar mais ao seu redor, segundo o professor. E são essas todas as dificuldades que o Taiki até conversou com a Chinatsu em capítulos passados, porque ele não consegue ter a noção exata de cada pessoa que tem no seu time. E nisso, mais um acontecimento
conhecimento, graças a ele ir para o basquete, faz com que ele mude o seu rumo. Afinal, Atsushi, um garoto que jogava ali no time de basquete e tudo, é cortado e quem toma o seu lugar é o Taiki, porque ele melhorou bastante ultimamente. Só que, mesmo melhorando, ele continua sendo fominha, ele continua sendo muito individualista no jogo. O professor sempre o orienta, Chinatsu e Ayumeka ficam de olho, ele erra ali a cesta, e é então que nós saímos ali do ensino fundamental, nós vamos para o ensino médio, e aí tem um garoto ali até conversando com o Taiki, perguntando se ele vai para o clube de basquete, só que como ele ficou chateado por ter sido o motivo daquele garoto estar chorando e ter saído do time de basquete por conta dele, ele sente que aquilo tem uma certa culpa dele ali nesse caso, assim como também lá com a Chinatsu, ele também teve uma certa culpa do pessoal falar que ela tá paquerando junto com ele, que os dois estão namorando e ele está incomodando de certa forma, ele resolve cada vez mais se afastar do basquete. Por isso quem está oferecendo ali os panfletos é o Matsuoka. Se a gente olhar mais ao fundo, também tem a Hina escolhendo ali a equipe de ginástica rítmica e ele até nem faz amizade com o Kyo. Por quê? Ele entrou para o clube de badminton e o Kyo também estava no clube de badminton. Agora no basquete, mesmo estando às vezes até na mesma quadra ou então na mesma escola, eles não estão mais tão próximos, entende? E agora vai se distanciar mais ainda, porque o Taiki, ao ver o pessoal ali do Drama Club, ou seja, o clube de teatro, o pessoal fica lá convencendo e tal, e ele fala, não, vou tomar um caminho aqui diferente, vou escolher o clube de teatro, e ele já não vai mais pro basquete. Nisso, os olhos da Chinatsu sempre acabam procurando aquele garoto e acabam não o encontrando, porque dessa vez ele escolheu um caminho diferente. Ela já não tem mais aquele parceiro, aquela pessoa que a incentivava a jogar o basquete, até porque primeiro é a Ayumeka. Com a Ayumeka saindo, a Chinatsu fica cada vez mais isolada, e ao ficar isolada, ela apenas sofre e não tem uma pessoa para acompanhar no treino, seja no basquete ou então em outro esporte. Como nós vimos, como a Chinatsu se relembra do seu passado e o Taiki sempre esteve lá. E é aí então que o Taiki entra no clube de teatro, faz as coisas do clube de teatro e se torna um garoto um pouquinho mais mole assim para a escola, né? Meio vagabundão, digamos assim, não tão esforçado. Então, ao desistir de diversas coisas ao longo do seu caminho, ele ficou cada vez mais acomodado, até mesmo no quesito da escola, de estudar em si, e até se atrasando e tudo mais, a mãe do Taiki ficando brava com ele e tudo. Nós temos a Chinatsu recebendo aquela notícia do pai dela, que eles teriam que ir para o exterior. A Chinatsu dessa vez ela acaba indo, pois ela não tem aquele garoto a motivando, digamos assim, e as coisas do destino são simplesmente modificadas. Até mesmo em relação às amizades que o Taiki faria no futuro, tanto que ele não tem amizade com a Hina, nem com o Kyo, nem com a Nina e nem com esse pessoal. É aí então que em um certo momento o Taiki acaba se relembrando da Chinatsu ao ouvir ali algumas fofocas que ela acabou se mudando para o exterior, só que agora as coisas já foram feitas. Chinatsu já foi para o exterior e tudo, e as coisas aconteceram daquela forma. Só que o Taiki aqui, ele está no seu monólogo torcendo para Chinatsu junto com todas as outras pessoas, dizendo que não existe esse negócio de destino. Você não tem um companheiro, uma pessoa pré-determinada para você ali, que você está destinada a conhecer, ou então um final pré-determinado para sua vida que vai acabar daquela maneira. E sim, que as suas escolhas ditarão na verdade o seu destino, porque destino é um nome romântico que nós damos às várias coincidências que acontecem depois de um fato. Simplesmente depois que aquele fato ocorre, aquelas séries de coincidências que vêm antes promoveram aquele destino, e aí então nós chamamos de destino e falamos, não, isso era para acontecer. Tem base em nossas escolhas. E eu gosto como a autora em todos esses momentos coloca a Chinatsu com a mão na bola, fazendo a cesta e tudo, mostrando que o futuro está nas mãos dela, está ali no seu esforço que ela aplica no basquete e o que ela vai fazer com isso adiante. Por isso que ele diz que o caminho à frente não foi escolhido pelo destino, e sim as nossas mãos que ditaram o futuro que nós queremos. Nós podemos escolher o futuro que nós desejamos ter. Não necessariamente que nós teremos de fato, mas o futuro que nós desejamos, nós escolhemos e tentamos seguir
nesse caminho. Por isso, a todo momento, a Chinatsu tá ali com a bola e tudo mais, e o outro detalhe é que a autora dá um grande foco na Nagisa, na Chinatsu, na Yumeka, no Haryu, porque o destino os levou a estar ali naquele momento. Não o destino em si, mas as suas escolhas que fizeram com que eles chegassem até ali. E não que foi algo pré-determinado, escrito em uma pedra, que aquilo aconteceria de qualquer forma. Essa mensagem em Blue Box, mais uma vez, é feita de forma esplendorosa, e o que eu mais gosto nela é que ela nos dá a chance de refletir sobre as nossas escolhas e que podemos de fato escolher, que podemos ser os autores da nossa própria existência ao ditar o nosso rumo e o caminho que nós queremos trilhar, fazendo assim com que a gente não culpe simplesmente o destino ou então os acontecimentos da nossa vida, e sim nós tenhamos noção que nós somos os autores da nossa própria história, e para escrever o nosso próprio capítulo nós precisamos dar um passo e não simplesmente esperar que o destino aconteça, entende? Por isso o Taiki vai pensando no caminho que ele vai trilhar a seguir, se lembrando ali do Yusa, das suas derrotas e também da sua tentativa de ir para os nacionais mais uma vez. É nisso que nós cortamos de cena, porque outras pessoas também querem ir para os nacionais e por isso vão simplesmente treinar com o Ryodo. E estamos falando exatamente do Yusa e também do Haruto. E aí temos o Haruto colocando o Taiki como seu grande adversário e dizendo que ele vai chegar em primeiro lugar. E ali a gente encerra esse capítulo, falando muito sobre destino, sobre nossas escolhas, e eu gosto de como a autora trabalhou aqui dizendo, não que são apenas as nossas escolhas, mas uma série de coincidências e também escolhas de outras pessoas que moldam o que a gente chama de destino, aquele resultado que traz com cada escolha, onde cada pessoa vai escolhendo o seu caminho e o seu destino. Então eu gostei muito desse What If, de ver como seria, de ver as mudanças que poderiam acontecer, mas ao mesmo tempo dizendo que não tem isso de destino. Aquilo que ele escolheu foi que ditou o caminho que ele está trilhando agora, que chegou até o presente atual. E esse destino todo ele pode ser escolhido por nós. A Chinatsu poderia ficar ali, não vou ficar aqui na Imei não, vou junto com os meus pais e ter desistido de tudo. Mas graças àquele garoto e principalmente à escolha que ela teve, porque o Taiki, ele não faz tudo sozinho. A Chinatsu também tomou a sua própria escolha. Fez com que ela chegasse lá e pum, olha, eu quero ficar no Japão, se decidiu, e por isso que ela tá agora nessa Copa de Inverno disputando ali a partida e ganhando até o momento. Resta saber se ela vai ganhar até o final. Eu espero que sim, mas eu tô sentindo que ela vai acabar sendo derrotada de toda forma. Muito por conta das falas do Haryu, só que tem aquele porém. E se a Chinatsu, graças a essa partida, ela resolve, na verdade, que o seu destino não vai ser ir para uma escola como a Gendai e tudo, que tem direito, esse tipo de coisa, e sim também para uma escola atlética, assim como a Yumeka foi. Então, não sei, vai ver, essa partida pode ditar até mesmo a sua escolha. Antes ela estava pensando em uma coisa, e agora ela pensa em, putz, eu vou arriscar aqui. Então, vamos ver quais serão as escolhas que estão por vir, e eu gostaria muito de saber o comentário de vocês acerca desse capítulo aí embaixo. E eu estou bem ansioso para os próximos, porque esse tema de destino, essa narrativa profunda que Blue Box traz é muito, mas muito legal. Eu, pelo menos, gosto pra caramba. Gostaria de saber o comentário de vocês, agora o Mano Joe tá vazando. Até um próximo vídeo, fui e valeu!